Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Hoje, dia 3 de novembro do ano de 2025. Vamos lá! O Mestre Dinho, eu irei apresentar nesse momento, agora, um conteúdo que está mostrando ao mundo todo o que está acontecendo aqui no Brasil. Conforme o fundo, daí vocês poderão verificar. Vamos lá, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui na Gazeta do Povo, hoje de segunda-feira, 3 de novembro do ano de 2025. Vocês estão vendo aí no fundo, fuzis apreendidos durante a operação policial contra o Comando Vermelho. STF quer que o governo do Rio explique se usou proporcionalidade contra os bandidos. Foto: Tomás Silva, Agência Brasil. O Mestre Dinho, eu vou falar o que está no conteúdo, na matéria da Gazeta do Povo, a fonte. Na próxima terça-feira, dia 3, o governador do Rio, Cláudio Castro, o secretário estadual de Segurança Pública e os comandantes das polícias civil e militar do Estado têm um compromisso: explicar ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a mega operação contra o Comando Vermelho, que resultou na prisão de 113 suspeitos e na morte de cerca de 120 pessoas. Segundo os dados mais recentes, das quais 4 eram policiais e ao menos outras 4 eram civis, atingidos pelo tiroteio, com informações de maneira detalhada. Moraes é o novo relator da ADPF das favelas, que começou nas mãos de Edson Fachin e, com sua posse na presidência do STF, passou para Luiz Roberto Barroso, que acaba de se aposentar por critérios de antiguidade. A ação caiu nas mãos de Moraes. Repare-se que não está em jogo aqui alguma investigação criminal a respeito de possíveis irregularidades, os abusos que eventualmente tenham sido cometidos durante a operação policial. Moraes quer um relatório circunstanciado sobre a operação. Entre outros itens, ele deseja saber como a polícia avaliou qual o grau de força que seria necessário usar, quantos agentes participaram da operação e que armamento foi utilizado, os números de mortos, feridos e presos,
se havia ambulância no local e se havia a posição exata do veículo, o que foi ou será feito em termos de assistência às vítimas e familiares. Se o princípio da proporcionalidade no uso da força foi respeitado, se escolas e postos de saúde foram usados como base para as forças de segurança, e em caso positivo, o motivo da escolha, esse absurdo em que as autoridades constitucionalmente responsáveis pelas políticas de segurança pública precisam ter suas escolhas referendadas pelo judiciário. É resultado de uma indecência jurídica, a ADPF das favelas. Se a lista de informações solicitadas por Moraes parece absurda ao leitor, é porque de fato ela constitui uma aberração. Toda a situação pode ser resumida na constatação de que Moraes, e por extensão, o Supremo como um todo, está pretendendo agir como um avaliador, ou pior ainda, como um validador das escolhas feitas pelos responsáveis por planejar a operação. Um magistrado agora tem o poder de dizer se 2.500 agentes foram um número suficiente ou exagerado, se o uso de determinado armamento foi ou não adequado, se o horário escolhido para a operação foi o melhor, se os policiais deveriam ter escolhido outro lugar para montar suas bases de operação. E, caso esse magistrado resolva que as decisões das autoridades não foram as melhores na opinião do próprio magistrado, ressalte-se, essas autoridades poderão estar sujeitas a algum tipo de responsabilização. Esse tipo de absurdo em que as autoridades constitucionalmente responsáveis pelas políticas de segurança pública precisam ter suas escolhas referendadas pelo judiciário, só está ocorrendo como resultado de outra indecência jurídica, a ADPF das favelas, mesmo com seu resultado final tendo sido bem mais brando que o original. Em junho de 2020, Fachin, atendendo a pedido do PSB e de ONGs, feito no ano anterior, concedeu uma liminar que praticamente inviabilizou novas operações policiais nos morros cariocas. Foram precisos 5 anos para que o STF consertasse o erro e levantasse as restrições da liminar, mas ainda assim não abriu mão de controlar as políticas públicas de segurança no Rio, impondo a elaboração de planos de redução da letalidade policial e de retomada nas áreas dominadas pelas facções, e criando um grupo de trabalho para avaliar o cumprimento da decisão, coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, não cabe ao Judiciário tomar o lugar do Legislativo, escrevendo ou alterando leis. Também não é função de tribunais e juízes usurpar
o papel do executivo em determinar políticas públicas. O judiciário pode ser provocado a analisar violações de direitos constitucionais cometidos em operações policiais. Por exemplo, as garantias relacionadas à inviolabilidade do lar, mas emitir juízo de valor sempre detalhes de planejamento e execução. Ou decidir o que pode ou não pode ser feito é ativismo policial puro e simples, que no Rio teve efeitos catastróficos, piorando demais uma situação que já era grave antes de 2020. Os criminosos tiveram nesses 5 anos a oportunidade de reforçar sua defesa contra a entrada de viaturas e incrementar seus arsenais. O Rio virou porto seguro para faccionados de outras regiões do Brasil. 33 dos 113 presos na terça-feira vinham de outros estados. A maioria deles da Bahia. Mesmo com a reversão da maioria das restrições impostas abusivamente por Fachin. O efeito desse período de leniência ainda será sentido por muito tempo. E ainda que Fachin ou qualquer outro ministro tivesse uma intuição diametralmente oposta, com ideias tremendamente lúcidas e eficazes no combate às facções, ainda assim não seria função do judiciário impô-las ao executivo. Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança Pública e ministro da Justiça, mas hoje ele não tem mais esses cargos e não pode querer se comportar como se ainda os exercesse. Ainda que tivesse as melhores ideias para derrotar o crime organizado. Ressaltamos, o judiciário pode e deve coibir irregularidades ou violações a direitos no curso de operações policiais, mas não é o seu papel dizer a governadores e secretários que, segundo a Constituição, são os responsáveis pela segurança pública, como deve fazer seu trabalho impondo-lhes esta ou qualquer política. A audiência de segunda-feira, por si só, e ainda que tenha sido convocada após uma provocação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, mostra que o judiciário normalizou uma mudança drástica e nociva no seu papel e na sua natureza. E o que sair dessa sessão de esclarecimentos será um indicativo do quanto os ministros do STF e Moraes, em específico, continuarão dispostos a interferir em tarefas que não são suas. Meus amigos e minhas amigas, tudo caótico. E tudo é caótico e melancólico. Meu Deus, a Constituição Federal do Brasil está sendo rasgada pelo STF e o povo brasileiro, os patriotas, nós somos, né? Nós somos donos
certo? Do Brasil. E o executivo, o judiciário e o legislativo e todos os políticos, eles têm de fazer o que é correto. E o que está acontecendo? Trump já começou a tomar as providências. Esse cidadão que eu não vou nem falar o nome dele, ele acha que ele é o dono da verdade. Que verdade? Que verdade? O que é o dono da verdade é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem, pode ser quem for, que praticar o que esse Senhor está praticando. Lembra de Saddam Hussein? Estava fazendo igual a ele. Saddam Hussein. Então, tinha pessoas na época que falavam assim, outro país não pode entrar para resolver. Pode sim, os Estados Unidos pode, só não pode. É igual quando foi no governo de Bolsonaro. Bolsonaro não roubou e não deixou ninguém roubar. E agora, esse senhor está querendo prender Bolsonaro. Bolsonaro está com a tornozeleira e tal. Isso é um absurdo. Povo brasileiro, até quando que vocês vão ficar de braços cruzados? O que aconteceu em 8 de janeiro? Não tinha nenhum líder lá. Ok? Então aquelas pessoas foram pessoas, de criminosos que foram lá, enganaram e levaram lá, etc, etc. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus está deixando, aceitando esse Senhor e outros aí no planeta Terra fazer o que quer. Deus está mostrando à população quem são esses idiotas úteis. Todos eles, tanto aqui no Brasil como em qualquer país, certo? Então, eu sou contra. Eu sou um cidadão que tem vergonha na cara e sei cumprir o que está escrito na Bíblia. Eu tenho vergonha na cara para não ser um comunista, para não ser um terrorista e para não ser um traficante. Então, mestre Dinho, eu sou contra terrorista, traficante e comunista. Eu sou contra todos os ditadores. Até quando? Quem deveria estar preso não é Bolsonaro, não. São alguns ministros do STF, principalmente o senhor aí, que acha que ele é o dono da verdade. Meu Deus, até quando? O povo está já cansado. Apesar de que tudo que se planta colhe, e o PT está começando a colher, certo? De tudo que fez errado. Meus amigos e minhas amigas patriotas, quem vos fala aqui é Mestre Dinho. Eu sou temente a Deus, certo? Então, é o seguinte, o Mestre Dinho, eu já falei o que deveria ter falado, ou melhor, eu já falei o que tinha de falar, porque o conteúdo, a fonte da Gazeta do Povo fala tudo, mas eu tenho direito, o Mestre Dinho, eu tenho um canal no YouTube, de falar, isso aí é uma reportagem que tem fonte, não é o que Mestre Dinho inventou, está na fonte, meus amigos e minhas amigas, patriotas, no nome do Senhor Jesus, tenha paciência, que Deus deixou tudo acontecer isso aí, porque tudo que Deus faz tem fundamentação, ok? Vamos lá, eu quero nesse momento, agora, encerrar. Hoje, dia 3 de novembro do ano de 2025. Fui!
Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.